Olá, bom dia a todos. Live do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Idoso do Estado do Piauí, dia 30 de outubro de 2020, às 11 da manhã. O tema é restituição de direitos das pessoas idosas no Brasil. Trata-se de mais um evento apoiando a tramitação em regime de urgência e a aprovação do PDL 454 de 2019 junto à Câmara dos Deputados. É uma iniciativa conjunta da Rede de Conselhos de Pessoas Idosas da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, com o apoio do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Idoso do Piauí. Contextualizando, o PDL 454 de 2019, de autoria do deputado Chico D'Angelo, objetiva a sustação de um decreto 9893 de 2019 também. Decreto este que destituiu o colegiado legitimamente eleito do Conselho Nacional da Pessoa Idosa, o CNDI, e também o reestruturou, trazendo grave violência institucional às pessoas idosas de todo o país e também ao restante da população. O projeto de decreto legislativo, o PDL 454 de 2019, ele já tramitou pela Comissão do Idoso na Câmara dos Deputados, na CIDOSO, e teve um relatório muito favorável à sua aprovação. Agora ele precisa ser pautado e levado à votação e aprovação na Câmara dos Deputados. E, para tanto, preparamos essa live para um maior esclarecimento. Teremos a presença de Maria da Cruz Oliveira Souza, presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Idoso do Estado do Piauí, e de Lúcia Secote, representando a rede de conselhos da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. É com você, Lúcia. Bom dia. Bom dia, Carol. Muito obrigada pela acolhida, mais uma vez, né, e cuidando da parte técnica da nossa live. Você que, além de presidente, né, do Conselho de Bauru, também agora, né, eleita para o Conselho Estadual de São Paulo. Mas gostaria imensamente também de dar as boas-vindas a você, Cruzinha, por estar conosco nesse programa de lives e a gente poder conversar um pouco e conhecer melhor e valorizar o Conselho Estadual do Piauí. Toda a política existente, todo o trabalho desenvolvido por vocês, né? Você que é uma representante governamental, a gente sabe muitas vezes dos impasses, né, nesse avanço que a gente precisa dar às políticas públicas, né, no nosso país. E um deles a gente já começa falando da importância da participação social dentro desse desenho das políticas públicas, esse controle social que é fundamental para que se garanta e se avance, né, nessas garantias. Então, eu gostaria de dizer para você muito obrigada, né, pelo apoio do Conselho Estadual, né, dos Direitos do Idoso do Piauí em nos acolher e, principalmente, em nos apoiar, né, com relação ao PDL 454, né, de 2019, como a Carol acabou de contextualizar para nós. Seja bem-vinda, a palavra é sua, fique à vontade para trazer para nós um pouco, né, da sua experiência, né, de atuação nos conselhos de direitos, mas principalmente na sua luta constante para garantir esses direitos à população do Piauí. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, eu agradeço antecipadamente, porque eu acho que é uma forma de também fortalecer o nosso conselho, né, essa participação a nível nacional. Eu sou Maria da Cruz Oliveira Souza, sou assistente social, estou no conselho, agora atuando como presidenta do conselho, finalizando o mandato, né? Nesse momento de pandemia, a gente tem muita dificuldade para fazer esse processo, mas nós estamos conseguindo, até porque nosso conselho, a maioria são pessoas idosas, né? E tem alguns que não querem de jeito nenhum sair de casa, com medo, e a gente respeita. E, assim, sou representante do governo pela Secretaria de Assistência Social, né? Nosso conselho, nós conseguimos fazer umas 2 reuniões fazendo essa discussão nacional da questão do Conselho Nacional, né? Dessa realidade atual, desse governo que não compreende ou não quer compreender ou não
ou não quer mesmo a paridade, né? Nós repudiamos isso, fizemos umas 2 discussões. Esse colegiado, a gente trabalha em comum, vice-presidente e presidenta, nós dividimos as tarefas, nós 2, e a tarefa dele é fazer esse acompanhamento mais a nível nacional, tanto que ele que vai para as reuniões em Brasília, seu Anfrísio, e eu a nível mais estadual, mas ele também contribui aqui a nível de estado, e sempre a gente está junto, repassando tudo ao colegiado, né? Tudo que está acontecendo. E uma das situações foi essa, né? A gente acha assim que é uma coisa fora da nossa realidade vivenciada como conselhos de idosos, né? Pessoas idosas. Então, nós aqui no Piauí nem pensamos em acontecer um negócio desse, a gente não trabalhar de forma colegiada, valorizando a sociedade civil, né? E por isso nós apoiamos a luta da rede e apoiamos a luta em prol de retomar a questão do CNDI. Nós aqui no Piauí, nós temos uma dificuldade na implantação e implementação de alguns conselhos da pessoa idosa, né? É um assunto até que foi colocado na live de quarta-feira com o colegiado, mas assim, é uma luta nossa. A gente tem viajado para os municípios, mas não depende só do Conselho Estadual a questão da implantação, depende também dos municípios, da gestão municipal, né? Nós podemos fazer esse trabalho de sensibilização, é isso que a gente vem fazendo durante esse mandato. Então, a Frise foi presidente, depois eu era vice, agora presidente, mas todo o tempo nós entendemos que uma das lutas principais no Piauí é implantar no 224 municípios o Conselho da Pessoa Idosa, porque através do Conselho a gente consegue criar outras instituições, né? Hoje nós não temos aqui no Piauí, a não ser a FETAG, que tem uma coordenadoria que trabalha só com pessoas idosas, né? Não temos uma instituição exclusiva, instituição que eu falo, uma ONG exclusiva para pessoas idosas, uma associação, uma coisa que a gente quer incentivar isso também, né? Através desse conselho, aproveitar que a participação da sociedade civil no conselho é bem ativa, né? Muito mais ativa do que o governo. Graças a Deus a gente consegue fazer um trabalho bem articulado com eles, porque no final eu fico sempre minoria, né? Sempre minoria na hora da votação. E a gente consegue trabalhar essa minoria do Estado, né? Porque a gente compreende que a sociedade civil é muito importante na luta para o direito da pessoa idosa, né? Mas ainda falta muito aqui no nosso Estado, muito mesmo. Nós temos o que a gente conseguiu fazer nesse mandato também de bom foi alguns conselhos, municípios que criaram conselho, que a gente conseguiu também levantar, que estava um pouco parado, a gente conseguiu levantar, como lá em Parnaíba, a gente conseguiu, e outros que a gente conseguiu através da mobilização da conferência estadual. Nós aproveitamos a conferência estadual para estar dentro dos municípios, sensibilizando tanto a sociedade civil como os municípios, né, dessa importância da garantia do direito das pessoas idosas, né, no nosso estado. E falamos onde nós fomos, né, e aí era parceria, sempre foi a parceria eu e Anfrísio, a gente estava sempre colocando essa questão a nível nacional da realidade a nível nacional do Conselho, né? Então, o Estado do Piauí, a maioria dos seus conselhos, onde existe, onde foi conferência, e na Conferência Nacional também nós colocamos, né, essa realidade, e entendemos que a conferência foi uma evolução para nós, né? Uma evolução, porque nós trouxemos a discussão da questão, toda aquela pauta que foi colocada para as conferências, nós fizemos a discussão em todos os municípios do estado do Piauí,
que nós pudemos alcançar. Todos não, os que nós pudemos alcançar. Tem muita participação, nem todos participaram como delegado, porque na maioria não tinha conselho, né? Então, mas foi feita as conferências livres também, foi muito interessante. Temos muita, e aí uma coisa positiva já foi falada também na quarta-feira, a questão do passe livre, que foi uma luta de muito tempo, demorou, não foi só a questão de burocracia no Estado, foi a questão também que nós tivemos que mudar a lei, né? A lei estava nós já temos a lei do fundo. Na nossa lei estadual tem o fundo e o passe livre, só que eles estavam juntos. Na lei que regulamenta o fundo, dizia que era para o pagamento das carteirinhas para ser através do Fundo Estadual de Direito da Pessoa Idosa. Então, nós tivemos que já começamos a mexer na lei estadual, na verdade. Já começamos a mexer na lei estadual, porque tem muita coisa ainda ruim que não tem como a gente trabalhar. Mas isso já foi mudado, então o passe livre agora é uma realidade. Essa semana, agora, a primeira semana, esse mês, final de mês, início da semana de novembro, nós já estamos expedindo as carteirinhas. E foi que a Secretaria de Assistência Social decidiu fazer. Todas as carteirinhas nossas, elas são expedidas pelos CRAs dos municípios, porque o estado do Piauí, todos os municípios têm CRAs. Então, vai ser através dos CRAs, né? Sendo feitas capacitação, e a primeira semana agora de novembro a gente já vai iniciar a expedição das carteirinhas, que é por onde nós passamos durante as conferências, é uma reivindicação das pessoas idosas no nosso estado. Então, agora, concretamente, vai sair agora na primeira semana de novembro. Obrigada, Cruzinha. E aproveitando esse gancho que você está trazendo, né, sobre o passe livre, que você está falando do CRAS, né, só para quem está nos acompanhando, que não conhece essa nomenclatura, que são Centros de Referências da Assistência Social. Antes de dar continuidade, eu esqueci o que eu aprendi semana passada com a presidente do Conselho Estadual do Ceará, me apresentar para aquelas pessoas portadores de deficiências. Então, eu sou morena clara, tenho cabelo curto, encrespado, uso óculos, né? Estou usando uma camiseta azul marinha com umas listinhas brancas e estou no meu espaço, num espaço de escritório com uma estante preta atrás com alguns livros. Esse foi... Eu ia fazer no início, acabei esquecendo, mas retomo e peço desculpas a todos que nos acompanham, né, pela falha. Cruzinha, você nos trouxe um dado importante, que é a importância da realização das conferências no Estado e o fruto, né, que vocês escolheram, né, dessa caminhada dentro dos estados. Né? Você também, eu sei que vocês realizaram a conferência estadual, até eu lembro que uma colega nossa do colegiado destituída, a Adriana, né, esteve aí com vocês, né? Ela me falou na época que foi muito produtivo o trabalho. Então, primeiramente, parabenizar o Estado por ter realizado, né, a conferência estadual e ter realizado as conferências municipais, inclusive, né, até as conferências livres. E você diz nessa sensibilização que foi sendo realizada através das conferências municipais, né? O que você percebe após esse período de conferências municipais, chegando na conferência estadual? Quais foram os desafios dessa sua caminhada como Conselho Estadual e quais foram os frutos, né, além desses que você já trouxe, da realização da Conferência Estadual para o Estado do Piauí? Porque é uma forma da gente, inclusive, o tema da conferência era os desafios, né, de envelhecer no século XXI, né, e a realização e efetivação das políticas públicas. Pois é, olha, uma coisa assim que deixou a gente muito feliz foi a participação das pessoas idosas, né? Então, assim, nessa conferência, muitas pessoas idosas participando, e a gente entende, né, nessa nossa gestão, e espero que daqui para frente quem assumir o Conselho do Direito da Pessoa Idosa do Piauí pense também assim, porque eu acho que o protagonista, né, é a pessoa idosa. Então, na conferência, para a gente, nossa conferência, o sucesso foi essa maioria de participação de pessoas
idosas, né? Foi muito importante essa participação. E, e você traz também, né, quando você fala da conferência, a gente também foi subdividido em eixos, né? E o primeiro eixo justamente trazia os direitos fundamentais, né? Inclusive entre eles, né, o da saúde, que foi tão discutido essa semana, quando foi por um outro decreto, o governo federal sinalizou essa mudança, né, no SUS, né? Então, aproveitando esse gancho e trazendo aqui, né, o que é o direito à saúde, né? Toda pessoa idosa tem esse direito à saúde. Então, fala assim, quando a gente fala dos direitos das pessoas idosas, a saúde ganha destaque, né? E a gente vê ainda mais nesse contexto de pandemia. Toda pessoa idosa tem garantia de atendimento prioritário nas unidades básicas, postos de saúde e em toda a rede do serviço SUS, Sistema Único de Saúde, independente da faixa socioeconômica, inclusive para a prevenção de doenças. E também, dentro desse contexto, né, de direito à saúde, a pessoa idosa tem direito às vacinas também, né? E é contado, entre outros, que são assegurados às pessoas idosas. Então, o Ministério da Saúde garante, né, também as vacinas contra difteria, febre amarela, tétano, gripe, hepatite, pneumonia e entre outras, né? E todas elas devem estar disponíveis nas unidades de saúde. Como que vocês, como Conselho Estadual, né, dos Direitos da Pessoa Idosa do Piauí, né, veem essa questão, essa discussão nesse momento, né, dessa mudança na porta de entrada do direito à saúde, né, para a população idosa? Como que vocês estão vivenciando aí no seu estado essa realidade? E uma outra pergunta que chega é a população urbana e a população rural, né? Qual é o percentual? É maior a população rural, maior a população urbana? É uma outra questão que chega também. Qual é o perfil dessa população, né, do Piauí? Se é mais urbano ou mais rural? Certo. Em relação à população, a população rural é maior ainda, graças a Deus, né? Maior do que a população urbana. E eu acho que até a população, não tenho certeza, né? Mas a população, o sofrimento é o mesmo da população urbana e rural, né? Porque o sofrimento em relação a essa questão agora que nós estamos falando da questão do passe livre, a população rural é a mais interessada, porque as coisas se concentram na capital, né? E aí, principalmente a questão da saúde, né? Que a gente está entrando aqui no tema. Nós ainda no Conselho Estadual ainda não fizemos essa discussão sobre esse decreto dessa semana, né? E aí, mas, assim, é uma pauta já, com certeza, para essa reunião do colegiado, mas como profissional, como presidente do conselho, a gente vê com muita tristeza essa retirada de direito. E as retiradas de direito, principalmente da questão da saúde, vai atingir principalmente a nossa população idosa, né? Nossa população idosa. E como eu tinha falado anteriormente, a gente precisa trabalhar mais a questão do empoderamento, né? Que é outro tema que veio para a conferência, e a gente trabalhou também durante essa questão, dentro do controle social, do protagonismo, essa questão do empoderamento da pessoa idosa. É muito importante, porque quem está sofrendo na pele é quem sabe mais ainda, quem pode lutar mais ainda, e a gente, que ainda está, os jovens, contribuir com as pessoas idosas nessa luta, né? Uma outra coisa, voltando aqui para a situação ainda do Conselho Estadual, que foi falado na live de quarta-feira, foi a questão do fundo. Nosso fundo estadual também está esbarrando na burocracia, mas também teve a questão da mudança na lei. E aí passa pela Assembleia Legislativa, né? E tal, que era para desmembrar essa questão do fundo do passe livre. E nós achamos importante, porque
A gente sabe que cada vez mais o serviço público diminui a questão financeira e para as pessoas idosas ainda não é uma prioridade, né? A gente sabe disso, a gente tem certeza, não é uma prioridade, né? Nem para as pessoas, nem para o serviço público e nem agora, durante a campanha eleitoral, a gente não vê, não ouve falar de questão de financiamento de algum programa, algum projeto, política pública para a pessoa idosa. A gente não escuta, né, nos discursos dos políticos. Então, ainda não é prioridade, né? E aí, nós, do Conselho Estadual, entendemos que esse fundo vai ser muito importante, principalmente, aí nós não estamos vendo nem a questão do financiamento, porque agora eu acredito que essa questão da pandemia foi uma coisa diferente, né? Foi uma coisa nova, financiamento Brasil, por exemplo, né? E aí, mas para a gente é importante a questão do fundo, porque a gente tem que sensibilizar o empresariado, a ter recurso, inclusive para trabalhar a questão da capacitação nos municípios, dos conselhos, para a questão do empoderamento da pessoa idosa, para estar dentro dos municípios, contribuir com os conselhos municipais também, né, nos municípios, que é necessário. Um município como esses nossos aqui, eles têm, a gente chega em algum município aqui, o CRAS, pode não ter uma instituição, tem o sindicato rural, mas também tem os CRAs que fazem um trabalho muito bom com as pessoas idosas, direto com as pessoas idosas, né? E qualquer financiamentozinho ajuda, contribui, né? Através do fundo do conselho. Então, nós precisamos regulamentar. Aí, o que está faltando aqui no Piauí? E aí, isso é burocracia. É um CNPJ e o número de uma conta, né? É só o que está faltando, que está sendo encaminhado, e eu espero que dê certo o próximo ano, né? Você traz uma questão importante, Cruzinha, quando você fala do fundo estadual, a importância dessa autonomia que o Conselho, né, que o fundo traz na efetivação das políticas públicas, porque o fundo é uma gestão do Conselho, mas é uma gestão para a população idosa, para essa efetivação. Então, é importante essa lembrança que você traz e essa luta, né, para implantar o fundo estadual da pessoa idosa aí no Piauí, porque com certeza vai trazer essa garantia de direitos por meio, né, desse dinheiro, por esse recurso que é destinado para esse segmento da população. Então, assim, parabéns, porque eu sei que essa implantação não é fácil, como você falou, está na reta final, né, aí aguardando o fundo, o CNPJ e a conta corrente para efetivar essa implantação. E aí vem uma questão que a gente tem discutido muito, e você falou, e a gente esbarrou nela quando você iniciou falando, do controle social, né? Como a gente falou há pouco, né? Essa semana nós tivemos um outro decreto, né? E esse decreto, ele foi né, revogado 24 horas depois, pela presença do controle social que é exercido na saúde pelo Conselho Nacional de Saúde. E é isso que a gente busca quando a gente fala da sustação, né, do decreto 9893 ou 9.893 de 2019, que é justamente a gente restabelecer o controle social nas políticas públicas da população idosa. E como você falou, vocês têm discutido e repudiam essa marginalização, né, essa falta de controle social que ficou estabelecido com esse decreto 9893. Inclusive, a gente tem que ressaltar, nesse momento, que o titular da Secretaria Nacional da Pessoa Idosa é o titular do CNDI, é o presidente exclusivo do Conselho Nacional, definido por esse decreto. E a gente sabe que o que é definido por decreto, né, não é discutido, a sociedade civil não participou, né, e não participa, né, pelo menos na ação dessas políticas públicas, porque a sociedade civil que está presente nesse conselho, que foi definido por esse decreto, é uma sociedade civil que foi selecionada pelo próprio Ministério. Logo, ela não tem a autonomia necessária para fazer essa discussão. E aí a minha pergunta para você que chega aqui também é o seguinte: você sendo uma representante governamental,
Você vê essa dificuldade em conversar com a sociedade civil, né? Você sinalizou no início que você faz um trabalho, né, a gestão, né, no Conselho Estadual é dividido com um Anfriso, que é a sociedade civil. Por que o governo tem tanta preocupação, tanto medo de dividir essa discussão com a sociedade civil, Cruzinha? Pois é. Essa experiência, aqui nós não temos essa experiência, assim, dessa dificuldade, né? Porque se tiver que denunciar, se tiver, a gente faz, né? A gente faz, e inclusive na questão do passe livre, quando esbarrou no Karnak, nós fizemos um reboliço, independente de questão política partidária, nós fizemos um reboliço e o negócio andou, né? Então, acredito que essa nossa experiência, enquanto participante do Conselho Estadual da Pessoa Idosa do Piauí, nós não temos a dificuldade dessa relação com a sociedade civil, né? Inclusive, a gente, às vezes, tem integrante do governo que fiscaliza a instituição, como Defensoria Pública, que é integrante do Conselho Estadual e é do governo, fiscaliza, que reclama, que vai. Então, a gente vê isso tudo com naturalidade, porque se tiver errado, a gente tem que consertar, né? E essa é uma meta do nosso governo, e nós estamos acreditando nele. A gente acredita nisso na prática, né? Então, nós entendemos que o governo ele está a serviço da sociedade civil, né? E aí é por isso que nós queremos muito se aproximar mais da rede, que a gente entende que a rede é importante, né? Nós queremos nos aproximar, inclusive a própria sociedade civil, né? Fazer isso, porque vai ser importante na luta, principalmente a nível nacional, da gente se aproximar mais, e a união faz a força. Todos e todas sabemos disso, né? É por isso que o Conselho, inclusive, nos aproximado dos conselhos de saúde, né? Esse exemplo aí do Conselho Nacional de Saúde é muito bom para a gente trazer a gente aqui no nosso estado também, essa aproximação do Conselho do Idoso com o Conselho de Saúde Estadual, para a gente fazer essa luta conjunta em relação à questão da retirada do direito em relação à questão da saúde, né? E, na verdade, tudo isso é tentando acabar com essa democracia, essa participação, né? Essa participação do povo, tentando acabar com isso, né? Tudo, eu acho que, bem pensado, né? E nós não podemos deixar, a gente tem que se rebelar, né? A gente tem que se rebelar. E eu entendo, o pouco tempo de experiência que eu tenho no trabalho com pessoas idosas, eu entendo que são pessoas que têm muita força e coragem, né? Inclusive, nessa pandemia, que pensaram que ia morrer muita gente, pessoas idosas, aqui no Piauí, a nossa realidade, aí eu estou no governo como gerente de proteção social das casas de acolhimento, né, da pessoa idosa, e digo com certeza, nas nossas casas não morreu nenhum idoso nem idosa em relação à Covid, né? Algumas instituições filantrópicas teve situação de morte, muito pouca, eu acho que foi uma pessoa só. Mas, eu teve instituição filantrópica, como aqui na cidade de Picos, que mais de 17 pessoas idosas tiveram que alugar um espaço separado para colocar essas pessoas que estavam com pandemia idosa, mas não morreu nenhum, graças a Deus. Então, são fortes, né? São fortes. Ao contrário do que o governo federal pensava, o povo, a população idosa superou. A nossa realidade aqui no estado foi dessa forma, né? Então, também uma outra coisa em relação ao nosso estado, que eu acho que a gente precisa muito, eu não sei se a realidade dos outros estados é assim, de vez em quando eu dou uma olhada no grupo para aprender, né? Eu aprendo muito nesses grupos a nível nacional, mas, assim, eu vejo em alguns estados muita parceria entre promotoria, defensoria, órgão também que garante direito, né? E aqui a gente tem, às vezes, de vez em quando, a gente tem algumas dificuldades de diálogo, né? De diálogo, porque às vezes tem muito entrave, né? Mas a gente está conseguindo caminhar, né? Agora, no momento, antes da pandemia,
a promotoria, junto com a promotoria, a gente estava trabalhando a questão da construção de um fluxo de atendimento para a questão do acolhimento, né? E aí nós paramos, mas é uma coisa que a gente, conselho, também vai tentar influenciar para a gente continuar, porque é muito importante. Aqui nós já estamos começando aquela cultura de acolher o idoso. Em casos de acolhimento, nós não queremos isso, nós queremos quando for necessário. Mas nós queremos fortalecer os vínculos familiares no município, os vínculos comunitários, né? A gente tinha essa cultura de acolher as pessoas abandonadas, uma pessoa idosa e tal. A gente quer trabalhar isso muito, né? E é uma discussão que foi feita na última reunião do colegiado, a gente fazer uma campanha a questão do fortalecimento dos vínculos familiares no município, para que a gente evite a questão do acolhimento. E só é bom para quem não tem de jeito nenhum, quem está sofrendo uma violência, e o violentador não pode sair de casa, né, não vai ser expulso, e que não tem outra situação, tem que ser o acolhimento. E que, se for provisório, melhor ainda, alguém da comunidade receba, né? Então, nós estamos trabalhando, o Conselho está pretendendo ainda, esse mandato, fazer um trabalho de divulgação da questão do fortalecimento dos vínculos familiares e comunitário, né? Que o município assuma na sua comunidade a pessoa idosa, porque quando ela chega na casa de acolhimento é totalmente diferente e muitas morrem mais rápido. Por mais atividade que tem, morre mais rápido, tem depressão, é outra realidade, né? Já está distante do município, distante da família. Então, nós temos essa vontade de trabalhar muito isso nos municípios. A gente vem fazendo através da secretaria que eu represento, mas o Conselho, a gente tirou agora, nessa última reunião, um encaminhamento nesse sentido. Quando você fala disso, Cruzinha, lembra muito bem que a institucionalização, o acolhimento é exceção, né? Não é regra, né? Então, isso é importante que a gente deixe sempre claro, né? Que não é que a gente nós somos contra a institucionalização, mas, como você fala muito bem, quando ele é realmente necessário, né? Então, é uma exceção. E aqui conosco, Cruzinha, nós temos diversos conselhos estaduais, diversos conselhos municipais do estado de São Paulo, Bananal, Lorena, Bragança Paulista, Aparecida, inclusive está desejando para a gente aqui que Deus nos abençoe na nossa live. Inclusive, a presidente do Conselho Municipal de Aparecida foi minha ex-coordenadora, né, da Pastoral da Pessoa Idosa. Bauru, temos também aqui o Conselho Estadual do Rio de Janeiro, está conosco, né? Maria Ponciano, e está acompanhando a live, e também, né, acompanhando aí todos os encaminhamentos. Desde o início do programa de lives, tem sido para a gente um esteio nesse apoio ao PDL 454, e isso é importante porque a gente tem diversos conselhos. Muita gente, muitas vezes, não se pronuncia, dizendo que está nos acompanhando na hora da live, mas entra em contato depois, trazendo essa informação. E aí você traz a Maria Helena, também do Conselho de Bauru, do Municipal, e do Conselho Estadual, né, do Estado de São Paulo. Então, Rio de Janeiro, o Estadual do Rio e de São Paulo nos acompanhando. Cruzinha, eu fui anotando aqui enquanto você estava falando, para a gente tirar com alguns encaminhamentos, para a gente ir adiantando, né, a redação desses encaminhamentos. E se você concordar, um dos encaminhamentos, dentro do que você falou, que eu acho que seria interessante, é conscientizar, né, a importância da participação do poder público dentro do colegiado estadual. Eu acho que esse é um encaminhamento que nós poderíamos tirar dessa nossa live, desse nosso encontro. O outro, eu não sei se vocês já pensaram, mas é uma carta de compromisso com os políticos que estão concorrendo nessas eleições, né? Daqui a alguns dias nós teremos a eleição nos municípios, porque, como você falou, os políticos não percebem essa realidade do envelhecimento populacional. Então, é uma segunda sugestão de encaminhamento.
Uma outra como você falou, a dificuldade de articulação. Então, a gente incentivar a articulação entre os colegiados estaduais do Piauí, né? Não só com da saúde, mas da assistência, da pessoa com deficiência, da criança, adolescente, porque, na verdade, o idoso ele não está solto, né? Não é um gueto, né, de pessoas que vão para aquele cantinho e ficam lá aguardando a hora da morte chegar. Muito pelo contrário, a gente sempre fala, né, e você também na sua fala nos trouxe, que a pessoa idosa é um cidadão e ela quer participar da sociedade. Inclusive, essa semana eu li um trecho rapidamente de uma entrevista que aquele ator da Globo, Antônio Fagundes, falou, né, que a Globo está se desfazendo do seu patrimônio, né, porque ele, com 70 e poucos anos, foi desligado, outros atores, né, com mais idade também foram desligados do quadro da emissora. Então, ele faz a colocação dele me achei bem interessante, e é o que a gente vivencia, né, que a população idosa é um patrimônio, né, do seu município, do seu estado, né, do seu país. Então, essa articulação com os colegiados estaduais também eu ia sugerir como um dos encaminhamentos. E o outro é fazer justamente essa aproximação, né, dos órgãos, né, para a garantia dos direitos das pessoas idosas, como você falou, Defensoria Pública, Ministério Público. E aí vem uma pergunta, depois dessa sugestão de encaminhamento. Como vocês realizam a fiscalização nas LPIs? Você que faz essa coordenação no Estado, né, na Secretaria de Assistência, como é realizado? Porque o Estatuto deixa claro que ele tem que ser feito pelo Conselho, pelo Ministério Público e pela Visa. Como que vocês realizam aí no Estado? Bom, em relação à questão da fiscalização, nós não temos assim um instrumental, né? Nós tivemos um problema uma vez em uma instituição, nós fizemos uma comissão e fomos, né? Fizemos um relatório, a situação foi resolvida, pronto. Agora, a Defensoria Pública e o Ministério Público, em relação às instituições, eles estão agora, principalmente, já faziam, e agora, principalmente em relação à questão da pandemia, eles estão muito dentro das casas de acolhimento, né? E o Conselho ele não tem acompanhado, né? O Ministério Público convidou para algumas, eu acompanhei uma, a senhora Fisa acompanhou outra, porque foi virtual, né? Algumas reuniões, vistoria virtuais, e a gente participou da reunião, mas nós não contribuímos muito em relação ao relatório, participamos da fiscalização, mas não contribuímos não estivemos dentro do relatório, mas participamos como conselho, né? Como conselho dentro da inspeção, que eles chamam de inspeção. Achando interessante essa inspeção, porque talvez isso tenha feito com que muita coisa que foi determinado que fizesse a ZILP, né? Isso fez com que não tivesse muitas situações de pessoas com Covid, né? E nem funcionário. Nós aqui no estado do Piauí, em relação nós temos mais instituições filantrópicas do que IUPs filantrópicas do que as públicas. Infelizmente, o estado ainda administra duas, né? Mas essas duas administra porque os municípios não têm condições, né? Aí tem problema, mas nós estamos começando a cofinanciar, já estamos cofinanciando os CREAS, aí falta cofinanciar as instituições, né, ajudar, e isso tem trazido problema. E então nós temos duas instituições públicas do estado e uma no município, na capital, né? E todas lotadas, infelizmente, todas lotadas, principalmente agora nessa época de pandemia. Nós temos na pública, eu como gerente tenho colocado que ali a IUP, ela não, para mim não é permanente, tem que ter a provisoriedade também, né?
porque às vezes aquele idoso está numa situação tão de risco naquele município que precisa vir, mas se a gente consegue fazer um trabalho com a família, ele pode retornar. Então, nós estamos tentando fazer dessa forma no Estado. E a gente, como profissional, a gente faz um monitoramento diário. Como o meu monitoramento é só 2 instituições no Estado, então, assim, e eu sou muito participativa, está dentro, está mexendo com o regimento interno, está mexendo, nós fizemos um plano agora estadual para a questão do enfrentamento da Covid, eu já estou trabalhando com as coordenadoras, um plano para o retorno das atividades. Infelizmente, nós temos uma dificuldade de funcionário público aqui no Piauí, todo mundo ficando idoso, e aí a maioria se afastou do trabalho, então foi a maior dificuldade para mim em relação às nossas instituições. Não foi só na nossa instituição, foi no estado todo, né? Na saúde e tal, muita dificuldade. Inclusive, a saúde contratou muita gente, né? Muita gente, e nós tivemos dificuldade, é uma coisa que é nesse momento que a gente é a parceria também dos órgãos do Ministério Público, na compreensão, na proposta, que não é só a gente, no Conselho, graças a Deus, tem feito esse trabalho, eu não sei se é porque minha experiência me diz isso, que nós não estamos na época só de apontar o dedo, mas nós estamos na época de apontar o problema, a dificuldade, mas a gente também está dentro contribuindo para resolver essas situações, né? Então, essa é a minha experiência como sociedade civil e como hoje governo, né? E como sociedade civil também, a gente viveu um momento que a gente só apontava o dedo para o governo, apontava. Hoje em dia, a gente também contribui, né? Contribui como? A gente faz a reivindicação e vai atrás para que as coisas aconteçam. Então, do mesmo jeito, eu acredito que dentro da situação, quando a gente tem uma abertura, como no caso nós lá do nosso colegiado, que é do governo, tem essa abertura da gente estar contribuindo, de todo mundo estar, é assim, a mudança e tal, e a gente fazer, eu acho que é muito importante a gente aproveitar esse momento, esse governo, fazer as coisas acontecer. Porque, ao contrário do governo federal, nós estamos tentando fazer, e a gente não está retirando direitos, a gente quer direitos, né? Então tem que aproveitar. Tem muita dificuldade, muita dificuldade, até porque também tem, os municípios reclamam que o governo estadual não manda financiamento, o estado reclama que o governo federal não manda financiamento nada, e aí tem toda essa história que alguém tem que fazer, principalmente quando chega lá embaixo naquele município, né? Que é quem executa, né, as políticas públicas, da obrigação de executar perto das pessoas idosas, né? Essa é uma questão importante, porque quando se fala da fiscalização, né? E uma outra pergunta que toda vez que a gente fala de fiscalização, isso é importante até para a gente conhecer um pouco a realidade, né, dos conselhos, né, do Conselho Estadual, do Conselho Municipal, que é uma obrigatoriedade desse registro dos programas e ações nos conselhos municipais e, né, na ausência do Conselho Municipal, do Conselho Estadual, né? Você disse que tem uma dificuldade de vocês terem um desenho, um protocolo, né, para essa fiscalização. E para o registro dessas ações e dos programas dessas instituições de longa permanência, como você falou, né, e até parabenizo, né, como você falou, que vocês conseguiram contornar essa questão difícil, né, da pandemia dentro dessas instituições de longa permanência, né? Como que se dá? Como que o Conselho Estadual está trabalhando essa obrigatoriedade do Estatuto de ter a inscrição dos programas e ações dentro dos conselhos municipais ou estadual? Bom, nos municipais a gente não tem dialogado sobre isso. Nós sabemos que o da capital tem porque todas as instituições, porque a da capital tem fundo e também eles concorrem, então eles todos são registrados no conselho. No nosso estadual, nós ainda não temos, né? Nós começamos a trabalhar isso antes da pandemia, junto com a história do fundo, porque nós recebemos uma assessoria, né, uma assessoria, e eles já começaram a ajudar, a facilitar para que a gente fizesse isso. Então, nós paramos em março, na hora que iniciou a pandemia.
paramos essa questão dos registros. Porque, na verdade, quando nós estamos no segundo mandato, quando nós pegamos o conselho, ele era com várias instituições, inclusive associação de moradores, então a verdade é que nós tivemos que organizar, ainda não finalizamos, né, porque ainda estamos nessa questão do registro das instituições, que para nós é muito importante também fazer, nós tivemos que organizar o conselho. Então, quando foi para fazer a escolha das entidades, no nosso mandato, nós tivemos que fazer um trabalho, um esforço muito grande, porque a maioria das representações é a nível de município. Então, nós entendemos, nesse colegiado, que não tinha condições de fazer um trabalho a nível estadual se nós não tivéssemos as representações a nível estadual. E aí foi uma dificuldade, porque já estavam acostumados, foi eles que, fundadores do Conselho Estadual, né? Fundadores e fundadoras, pessoas idosas, inclusive tem uma associação a nível de município. A nível de município, capital de Teresina, tem várias instituições de idosos, pessoas idosas. Inclusive, a associação, e as associações eram todas representando o Conselho Estadual. Então, foi com muito cuidado que nós tivemos que trabalhar essa nova cultura de que eles teriam que concorrer à eleição a nível de capital de Teresina. Então, isso aí já foi quase nós tivemos que ficar um mandato com essas instituições, porque elas, né, já estavam escolhidas, já estavam dentro. E aí, inclusive, elas ajudaram em relação à questão do passe livre também, mas aí depois elas compreenderam que é uma abrangência maior, que é a nível de Estado, e que, com as instituições estaduais, elas facilitam o nosso trabalho. Por exemplo, nós temos agora, nós estamos no momento de escolha, né? Nós acabamos de mandar para o Diário Oficial o nome, infelizmente só foi as 10 instituições, porque nós somos 10 instituições da sociedade civil, só completou as 10, acho que só completou as 10, mas aí nós temos, por exemplo, hoje, que não estava no conselho, que no mandato passado começou, o Conselho Regional de Serviço Social, que é a nível estadual, né? A OAB sempre participou, a FETAG, que é a nível estadual, aí nós entrou algumas, a LBV, que faz um trabalho muito bom aqui com pessoas idosas. Então, agora nós estamos com as instituições que são todas a nível estadual, e pode ser que a gente consiga levantar mais as nossas ações, né? Para prever futuramente, com fé em Deus, mais mudanças. E essa formação, nessa composição do colegiado é fundamental. Cruzinha, você... E aí eu queria, Lúcia, dentro disso, Fica à vontade. Eu queria aproveitar para falar da participação do poder público no colegiado. O seu Anfris, ele já até colocou um pouco na reunião de quarta-feira, mas é importante enfatizar isso, né? Que isso aí vai passar, e a ideia da diretoria do conselho já expôs no colegiado, mas é importante a gente dizer que passa pela mudança da lei, né? Passa pela mudança da lei, porque de sensibilização a gente já tentou aqui, né? O governador já indicou uma instituição que é muito importante, que é a Secretaria de Segurança Pública, não tem ativo participação, e a gente já mandou documento, a gente não conseguiu, né? Infelizmente, é horrível para mim estar falando isso aqui como poder público, mas a gente fez a tentativa, né? E a questão da cultura, e secretarias importantes, né? Mas, assim, nós temos uma participação da saúde, é muito ativa, a educação, tem um trabalho, a Secretaria de Educação do Estado tem um trabalho muito bom com pessoas idosas, a Secretaria de Saúde também tem contribuído muito com as pessoas idosas. Falta um pouco o colegiado entender, ao meu ver, que eu acho que é muito importante, que a gente tem trazer essa experiência dessas secretarias estaduais, desse trabalho que já existe a nível estadual, para se juntar com a sociedade civil e a gente até prestar conta do que a gente faz no governo, a sociedade civil dentro do colegiado, né? Eu entendo dessa forma. Só que é muito difícil. E as pessoas, elas não são voluntárias no Estado, né? Nós estamos, assim, a gente faz a nossa parte voluntária, porque a gente já é acostumada, a gente já luta pelos direitos humanos, mas a gente no nosso horário de trabalho que a gente vai para uma reunião do colegiado. Se a gente for para o município, a gente vai dentro do nosso horário de trabalho, quem é do poder público, né? Então, falta muito isso ainda aqui no governo,
e como a gente já lutou muito, já mandamos carta, já mandamos documento, já mandamos, e a gente não conseguiu, nós já expomos ao colegiado que é importante a gente solicitar ao governador que mude a lei, deixa aberto, e a gente deixa aberto como é aberta a sociedade civil, né? Só que não tem, ele pode indicar a secretaria, só que não tem que colocar na lei qual é a secretaria, porque de repente a secretaria não quer participar, né? Não sei. Mas a gente está tentando, mas é muito difícil essa parte aí. E quanto à questão da carta aos políticos, é muito interessante. Eu acho que vamos trazer essa pauta para a próxima reunião. E se vocês tiverem uma proposta de algum estado aí, a gente, com certeza, a gente segue, a gente adapta a nossa realidade aqui. E é muito importante nesse momento político estar fazendo isso. Essa carta, Cruzinha, a própria rede de conselhos do Vale do Paraíba e Litoral Norte, que aqui eu represento nesse programa de lives, já fez, está disponível no site, né, da rede de conselhos, mas também depois a gente se compromete em te enviar. A gente sabe que outros estados, alguns municípios, a gente tem conhecimento que fez. O próprio Maranhão também, né, recentemente fez, inclusive postou, né, no grupo que eu vi, né, nós temos outros estados que fizeram. Agora, uma coisa que você traz, essa discussão importante, Cruzinha, e a própria Lídice da Mata, relatora, né, do PDL 454 de 2019, que pede a sustação do decreto que destituiu o colegiado eleito, ela traz essa importância da participação do governo, quando ela fala, né, das ações governamentais, né, que compete ao CNDI, logo compete também aos colegiados estaduais e municipais, né, além da supervisão, acompanhamento, a fiscalização da política pública, congrega também essas áreas, como você falou, a área que você atua, que é assistência social, a saúde que você falou, a educação, o transporte, né, que vocês estão atuando aí e conseguiram, né, há um ano atrás, a lei essa passe livre e essa efetivação, né? Mas a gente também não pode esquecer que a gente tem a previdência, tem o trabalho, tem a habitação, tem o urbanismo, a justiça, a cultura, o esporte, o lazer, que são direitos fundamentais, né? Os alimentos, né? A gente sabe que tem uma população idosa que passa muita necessidade, né? Tem famílias que têm até falta de alimentos, né? Então, essa conformidade, né, essas discussões, essa participação governamental das pastas, elas são importantes, né, para isso. E também tem da própria Lídice da Mata um projeto de lei que ela protocolou agora em meados de agosto, que fala dessa composição e traz aí talvez uma sugestão, Cruzinha, que ela não coloca qual secretaria que vai participar, mas assim, as áreas que são abarcadas. Então, segurança pública, trabalho, educação, transporte. Então, aí talvez fica mais fácil essa sugestão que ela traz no PL para vocês aí também atuarem aí, se vocês entenderem a alteração da lei, né, de criação do Conselho Estadual. Isso também é importante, né? É que os conselhos tenham a sua lei de criação, que elas não fiquem, né, à mercê de decretos que uma hora é de interesse de um governo, permanece, outra hora não é, e esse governo revoga a toque de caixa, sem uma discussão com a sociedade sobre essas mudanças, né? E o que ela traz também, isso é importante que a gente ressalte aqui na nossa live, nesse encontro, que o colegiado é um órgão de deliberação, né, de decisão. O colegiado não é um órgão só consultivo, não é um órgão consultivo, que o governo consulta quando ele quer, quando é do interesse dele. Então, esse viés do poder deliberativo do colegiado, nas 3 esferas de governo, estadual, municipal e o federal, e o nacional, é justamente esse viés deliberativo. E é isso que muitas vezes incomoda, né, alguns governos, porque a gente não está atuando dentro de um conselho, seja no seu caso, representação governamental, ou no meu, né, sociedade civil, simplesmente para
ser consultado quando o governo tem interesse, mas muito pelo contrário, a gente tem uma ação deliberativa, quer dizer, uma ação decisiva e propositiva de dizer, olha, a gente quer que a política da pessoa idosa no meu estado, no meu país, ande por esse caminho. É essa a força do controle social, né? Então, isso tudo a Lídice da Mata amarra, né, no relatório que já foi aprovado, inclusive, hoje faz um ano que foi aprovado esse relatório na Comissão do Idoso, lá na Câmara dos Deputados, onde ela dá seu voto favorável e ela diz que a diferença das composições antes do decreto 9893 e depois da publicação do decreto 9893, isso é importante também a gente trazer, né, para as pessoas que estão nos acompanhando, que a diferença entre as duas composições salta aos olhos, como ela mesma escreve, e serve ao único propósito de impedir a ampla participação social e a devida coordenação da política nacional do idoso pelas diversas pastas envolvidas. Tarefa essas confiadas pela lei ao CNDI. Então, só fazendo um esclarecimento, para quem não pôde nos acompanhar em outras lives, esse decreto 9.893, ele tirou das outras pastas governamentais a participação. Ficou simplesmente as 3 vagas as 3 vagas são representadas pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Eles fizeram bem bolado, onde essas 3 vagas são 3 secretarias nacionais da pessoa idosa, da proteção global e da família, que são as 3 secretarias que representam, têm assento no Conselho Nacional, esse conselho, vamos dizer assim, desenhado pelo decreto 9893, logo um conselho, né, de fachada, porque a sociedade civil foi escolhida, foi, aliás, selecionada, e as 3 vagas governamentais são do mesmo ministério. Então, toda essa discussão que você traz dessa importância, Cruzinha, que você traz de trazer as secretarias estaduais, né, para participarem da discussão da política estadual do idoso no estado do Piauí, né, o Conselho Nacional, né, com esse decreto, ficou destituído, né? Foi destituído, né? Todos os ministérios também, e ficou com esse desenho aí, vamos dizer assim, com uma visão míope, né? Dessa política com a garantia dos direitos da pessoa idosa. E aí ela coloca, só para completar, para passar para você, que eu acho importantíssimo que você trouxe, que vocês estão fazendo um movimento contrário dentro do Estado, vocês estão procurando incentivar, né, que as secretarias estaduais mandem seus representantes, que estejam presentes dentro do colegiado, e o colegiado nacional hoje é representado por um único ministério. E essa comissão, né, de defesa dos direitos da pessoa idosa, né, que ela preside, que a deputada Lídice da Mata preside, ela deixa claro, não pode se furtar ao seu dever constitucional e regimental de reconhecer a ilegalidade do decreto 9.893 de 2019. E assim eu passo para você, né? Como a gente harmonizar essa vinda das diversas pastas governamentais para essa discussão com a sociedade civil? É preciso harmonizar? Né? Essa é a provocação. Ou, na verdade, isso é essencial para o exercício e efetivação das políticas públicas? Faço essa provocação para você. Pois é, eu estou percebendo agora que nós estamos numa luta, o contrário do Conselho Nacional, né? Lá é para a participação da sociedade civil. Aqui a gente tem o poder de estar participando, graças a Deus que a sociedade civil participa, e o poder público se retrai, né? E também não é bom, né? Também não é bom porque a gente deixa de fazer a discussão da cultura, a gente deixa de fazer a discussão na questão da segurança, né? É muito importante sobre a questão da violência da pessoa idosa. A segurança é muito importante porque a maioria chega na delegacia, né, do idoso. Aqui nós temos uma delegacia do idoso no estado do Piauí.
Durante essa conferência, nós, inclusive, mandamos na sugestão do Estado que a gente permanecesse com essa delegacia, né, que fica na capital, e que nos outros municípios integrasse uma comissão, de uma equipe de profissionais que recebesse as pessoas idosas, qualificada para receber as pessoas idosas. Porque a gente entendeu que tinha que ser pé no chão na conferência e não criar delegacia, mas criar serviço dentro das delegacias existentes. Foi uma das sugestões da conferência. Então, por isso que é importante para nós essa participação, né? Em algum momento, eu acho que é importante a discussão política em relação ao colegiado, em relação ao poder público, em relação à sociedade civil, em alguns momentos. O conselho, como você mesmo disse, nós não podemos abrir mão da questão de poder deliberar sobre a política, né? E aí é onde o poder público vai querer dessa forma, e se dessa forma na sociedade civil entender que não dá certo, que é quem está lá na base, né? É quem está na base não dê certo, a gente tem que fazer essa discussão, sim, dentro do colegiado, a discussão política, e o colegiado é quem delibera, a maioria. E aí resta ao poder público executar, né? Então, eu acho que são forças e que a gente tem que estar junto, contribuindo, né? No momento, na minha realidade aqui no Conselho Estadual, eu estou, em relação à questão mesmo de voto, eu sempre estou, graças a Deus, que a sociedade civil, a gente consegue argumentar e convencer a sociedade civil e a gente acaba ganhando na votação. Mas se eu dependesse do governo aqui, eu estava... não conseguia eleger nenhuma proposta nossa. Na verdade, faz o que deve ser um conselho, né? Exatamente. Além de zelar, né, para que a pessoa idosa tenha seus direitos garantidos, o papel nosso é chegar num consenso, né? Exatamente. Não é o que a sociedade civil... essa é um paradigma, um padrão que tem que cair. Não é sociedade civil contra governo, não é governo contra sociedade civil, mas é governo e sociedade civil, né, em consenso, em harmonias, para chegar a um resultado bom para a população idosa. Exatamente. E é muito interessante essa discussão que você relata da Conferência Estadual do Piauí, que é qualificar as pessoas que vão atender a população idosa, a melhora dos serviços, e não só, né, criar novos serviços, estruturas, quando, na verdade, o que está faltando é um atendimento qualificado, né, para a população idosa. Nós estamos aqui também, Cruzinha, com o Conselho Municipal de Monte Sião, Minas Gerais, de Potim, de Estado de São Paulo, Itaperuna, Rio de Janeiro, inclusive, e de Limeira também, né, estão com a gente. Aqui a Tânia de Barros, ela coloca, do Conselho Municipal de Itaperuna, Estado do Rio, ela coloca que eles têm o fundo, né, municipal, e esse fundo, né, recebe as doações, como em todos os outros, né, do imposto de renda. Então, isso é importante porque a gente tem, né, esse mecanismo de ter essa autonomia através desse dinheiro para realmente executar e zelar, né, pelos direitos, né, da pessoa idosa. E uma questão também que chega aqui para nós, Cruzinha, como você falou bem no início da nossa conversa, que o passe livre ajuda principalmente a população rural, né, que tem que se deslocar, né, para Teresina, para a capital, né? E aí vem o seguinte: e a população urbana, como se dá, né, esse transporte, esse passe livre, como você falou? Esse é um questionamento que chega, porque tem a grande discussão que o próprio Estatuto trouxe, né? Porque o Estatuto diz que pessoa idosa, pessoas acima de 60 anos. Agora, na área do transporte, 65 anos, ficando a critério de cada município, de cada local discutir
a faixa etária, 60 ou 65 anos. Pelo que eu entendo, vocês conquistaram aí que a faixa etária seja de 60 anos, esse direito ao transporte, né? Você trouxe a realidade das pessoas da zona rural que precisam desse transporte. Aí a pergunta que chega aqui é o seguinte: e na zona urbana? Como que se dá, né, essa implantação desse passe livre? No caso, que aqui no Piauí, transporte público municipal é na capital. Então, no caso aqui de Teresina, que é a nossa capital, já é implantado o passe livre municipal. Então, nós não temos esse problema. O que acontece é porque a maioria precisa da carteirinha, né? E a gente já está começando a rever que apresentou o documento de identificação pronto. Então, é outra discussão, outra discussão que nós já estamos começando a aflorar, porque nem sempre a pessoa idosa vai lembrar de uma carteirinha, né? Então, isso aqui no município de Teresina já acontece com tranquilidade. Tem a questão da compreensão ainda de motorista de ônibus, que eu não sei se acontece em outros estados, mas aqui na capital acontece muito, da questão de não respeitar, né? Passa da parada, tem essas coisas. É uma pessoa com deficiência, passa. Muita a questão da sensibilização ainda para isso, né? Para a gente entender que é prioridade, que a gente tem as nossas fases, que todo mundo vai passar por isso, né? E graças a Deus, quem chegar na idade, o Fris gosta de dizer isso sempre, que chegar na idade que idoso de 80, idoso, né? E graças a Deus, eu acho que é a maior felicidade da gente. Então, a gente tem que começar a trabalhar essa coisa dentro do município, dentro da capital, né? Mas aqui já existe. E aqui nós temos também a Marclene Rodrigues falando para você, Luizinha, firme na luta de direitos da pessoa idosa, né? Você se manter firme aí, para que todas nós certeza. E aí eu gostaria da gente, nós estamos já caminhando para o final, né? Já temos alguns encaminhamentos. Uma das questões também que tem sido muito discutida, a gente tem falado, né, muito do transporte, muito da questão da saúde, né, tudo mais. E uma curiosidade que chega também é com relação à educação. Como você disse que a população, o número da população idosa são provenientes da zona rural, como que faz para a educação chegar até eles? São pessoas que têm acesso à educação, atuam, né, através do programa EJA, de jovens e adultos, ou como que funciona? Porque a gente sabe que a população rural, geralmente, ela sofre mais com acesso à educação em qualquer faixa etária. Como que se dá essa defesa, essa garantia de direitos ao acesso à educação, Luizinha? Pois é, nós temos, olha aí, eu sei isso porque a conselheira da educação é ativa, inclusive ela está adoentada agora, e é idosa, né, é através do EJA, né? Então, a Secretaria de Educação do Estado do Piauí tem um programa, esse programa que trabalha com as pessoas idosas, né, e aí eles também vão além, eles fazem um trabalho com a juventude, né, com palestras sobre o estatuto nas escolas, né, essa coordenação que é responsável pela questão da educação da pessoa idosa, eles trabalham além da alfabetização das pessoas idosas, eles têm um projeto que trabalha a educação nas escolas para os jovens também, jovens em escola. E também, eu estou falando mais na conferência, porque foi a coisa mais recente que nós fizemos dentro do município, né, antes da pandemia. Durante as conferências, eu vi situações muito bonitas aqui no Piauí, muitas ações bonitas, municipal, a nível de município, né? A nível de município, de trabalho com a educação de adultos, aproveitando um pouco a cultura, né, em alguns municípios. E nós até colocamos isso na conferência. Eu acho que a gente tem que seguir o exemplo de alguns municípios que estão trabalhando a questão, porque é muito bom, né? É muito bom alfabetizar pessoas adultas, porque você aproveita toda uma experiência, e alguns municípios colocaram isso,
e foi feita essa troca de experiência durante a conferência, como nós vivenciamos, município presente também, a gente colocando a ideia de que é importante aproveitar esses exemplos bons dos municípios que nós conseguimos identificar na questão da educação. Inclusive, tem algumas propostas aí na conferência, né, que foi dada durante essas caminhadas aí pelos municípios. E nós encaminhamos o relatório, né, para o conselho. Na época, eu acho que o conselho já tinha se desfeito, né, porque assim, a gente não considera conselho, né? Na verdade, nós aqui não consideramos que o conselho seja um conselho, um colegiado funcionando normal. É uma situação que a gente nem acredita, né? E aí, talvez por isso não deu tempo de fazer conferência, não deu tempo, e aí a gente não sabe como é que vai ficar essa realidade. Mas que nosso relatório foi, e a próximo ano a gente vai conversar como é que nós vamos trabalhar em cima da realidade, pelo menos a nossa realidade a nível de Estado, né? Aproveitando, deixando todos os relatórios do município que chegou ao Conselho, para a gente rever e ficar cobrando dos municípios também, para o Poder Público Municipal fazer o que os delegados que foram eleitos no município votaram na Conferência Estadual. E assim, Cruzinha, a gente está caminhando para o nosso encerramento, né? Daqui a Carol vai fazer para a gente, né, a leitura desses encaminhamentos, mas antes disso, eu gostaria só de já adiantar que, como o nosso trabalho é suprapartidário, a Rede de Conselhos do Vale do Paraíba e Litoral Norte decidiu que essa quinzena que antecede as eleições municipais, que a gente não serão realizadas as lives que a gente sempre faz nas sextas-feiras. Então, nem na sexta-feira, dia 6, nem na sexta-feira, dia 13, nós realizaremos lives, justamente para não deixar de ter, né, esse trabalho suprapartidário que a gente vem trazendo. Quer dizer, assim, é a essência do nosso trabalho, é a essência do nosso trabalho de um programa de lives, porque é a essência dentro dos conselhos de direitos, né? Que toda atuação seja suprapartidária. Então, aproveito já para trazer esse comunicado, né, para a gente poder trazer, né, para quem nos acompanha, para os conselhos estaduais, essa segurança que esse trabalho que nós estamos realizando para restituir os direitos da pessoa idosa tenha sempre esse viés suprapartidário. Também a gente esclarece que foi, né, enviado o convite a todos os deputados federais do Piauí, né, para estarem conosco. Então, infelizmente, a gente também não teve retorno de nenhum deles. E a gente também, né, ficou a cargo do Conselho Estadual, né, dos Direitos da Pessoa Idosa do Piauí, fazer o convite à Assembleia Legislativa também. A gente sempre procura fazer dessa forma para que o Conselho Estadual tenha seu trabalho valorizado, né, pelo Legislativo do seu Estado. E também, né, fica sempre livre também, nós enviamos os convites aos deputados federais, mas a gente também sempre deixa aberto para que o Conselho Estadual possa também fazer o seu convite, realizar aí essa articulação, né, com os deputados federais. Essa aproximação, é claro, para valorizar, né, o trabalho de vocês, o trabalho de todos os colegiados estaduais, que, né, hoje nós estamos na nossa 12ª live estadual, mas também para a gente levar ao conhecimento desses deputados federais o que realmente aconteceu com a publicação do decreto 9.893 de 2019, que destituiu arbitrariamente um colegiado eleito, né, sociedade civil eleita, inclusive com a representação, né, no dia da eleição, estava o representante do Ministério Público Federal acompanhando a eleição, e depois a indicação das diversas pastas ministeriais. Então, esse colegiado legitimamente eleito, legitimamente composto, foi destituída arbitrariamente. Nós ficamos sabendo disso quando da publicação do decreto, e desde lá a gente vem atuando nessa defesa para a restituição desses direitos da pessoa idosa. E como a gente sempre
tem comentado, principalmente, né, sobre quando fala da violência contra a pessoa idosa. Uma grande violência é você tirar esse órgão colegiado que zela, né, dos direitos da pessoa idosa. Então, essa já é uma grande violência institucional. A Carol tem alguns encaminhamentos, né? Poderia fazer, Carol, o fechamento e eu vou te ajudando para a gente falando sobre os encaminhamentos. Fica à vontade. Faz a sua leitura introdutória e eu acompanho com os encaminhamentos. A Cruzinha também, se tiver mais algum que você acha importante, a gente já pode trazer também, Cruzinha. Ok. Bom, restituição de direitos das pessoas idosas no Brasil. Esta live abordou a questão da existência do projeto de decreto legislativo PDL 454 de 2019, de autoria do deputado Chico D'Angelo, que objetiva a sustação do decreto 9893, também de 2019, que destituiu o colegiado legitimamente eleito do CNDI, do Conselho Nacional da Pessoa Idosa, e o reestruturou, trazendo grave violência institucional às pessoas idosas de todo o país e também ao restante da população. Conforme foi abordado, o PDL 454 de 2019 já tramitou pela Comissão do Idoso na Câmara dos Deputados, na CIDOSO, com um relatório muito favorável à sua aprovação. E agora ele precisa ser pautado em regime de urgência e levado à votação e aprovação no plenário da Câmara dos Deputados. Bom, desta live extraímos os seguintes encaminhamentos. São dois, Lúcias, que eu consegui anotar aqui, a questão da valorização do voto facultativo, né, a partir de 70 anos de idade, e o segundo, uma campanha conjunta para o transporte interestadual gratuito aos idosos. Tem mais algum que eu poderia acrescentar? Na verdade, esses encaminhamentos que você traz foram discutidos, então, no papo de quarta-feira, né, com o colegiado. Né? Dos nossos encaminhamentos da live de hoje, o que nós tiramos foi um trabalho para conscientizar o poder público, né, da importância da participação no colegiado. Até a Cruzinha falou um pouco sobre isso também depois. A carta de compromisso... Só um minutinho, que eu já deixo anotado aqui. Então, senão a gente faz o seguinte, Carol, eu falo os encaminhamentos, como vai ficar gravado, daí depois a gente tira, fica sossegado. Ok, tá ótimo, então, boa ideia. A carta de compromissos, né, com os políticos, né, para essa eleição de 2020, e a gente se comprometeu como rede de enviar para o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa do Piauí, a articulação, né, entre os conselhos estaduais, né, do Piauí, para ter esse convívio, essa proximidade nas discussões das diversas políticas públicas, e a aproximação com os operadores, né, do direito, né, Defensoria Pública, Ministério Público, né, para que realmente possa ter um trabalho mais próximo, né, dessas instituições, né, do judiciário, porque senão a gente fica discutindo muito a questão do legislativo, muita questão do executivo, e o judiciário também é um poder, né? Então, a gente precisa dessa aproximação. Até porque também, como que vai se discutir políticas públicas, né, para a proteção da população idosa, a violência contra a pessoa idosa, um dos temas recorrentes, né, também durante a pandemia, que alguns dados apontam que houve um número maior, né, de denúncias, se a gente não tem, né, a Defensoria Pública e o Ministério Público conosco, né, Cruzinha? Então, do que eu anotei foram esses 4. Eu queria acrescentar... Você teria mais algum? Acrescentar uma sugestão, que foi até sua, que é em questão da alteração da nossa lei estadual. E aí se sugeriu a PL da deputada Lindsay da Mata, que ela elaborou agora para o Conselho Nacional, não é isso? Isso mesmo, PL 4.249, né? E lá onde ela traz, bem lembrado, Cruzinha, esqueci de anotar isso. Então, são desses 5 encaminhamentos, mais 2, esse que vocês tiraram no papo de quarta, né, que você está trazendo aí, Carol.
Alteração da lei de criação do Conselho, lei de criação, então, é isso? Isso, do Conselho Estadual do Piauí, dos direitos da pessoa idosa do Piauí. Isso, e aproximação com os operadores do direito, Defensoria e MP, para um trabalho mais próximo dessas instituições, para que traga o judiciário as discussões pertinentes, é isso? É, isso mesmo. E aí também, Carol, até porque você como advogada e você aí também presidente da Comissão do Idoso da OAB aí no seu município, em Bauru, e como a Cruzinha falou que a OAB está presente no colegiado, né, Cruzinha? Sim. Então, poderia também ter essa proximidade com a comissão, né, dos direitos da pessoa idosa da OAB. Certo. Estou acrescentando aqui. Ela é a presidente do... É a Jória. É a Jória? Ela participou na live de quarta-feira. Sim, sim. É ela que é presidente da comissão do idoso na OAB. Na OAB. Então, perfeito. Então, vamos dar essa tarefa também. Nós temos, eu não posso deixar de dizer que nós temos também a Sara Miranda, a Sara, que é da Defensoria, que ela também é uma das conselheiras destituídas, né, que ela representava a ANADEP no colegiado, sendo suplente pelo decreto 9.893. Então, a gente tinha essa representação aí do Piauí. Inclusive, ela já foi titular também, né? E nós tínhamos também a Marlúcia, que é promotora do Ministério Público do Piauí. Com ela eu pude trabalhar algumas vezes, excelente profissional. E ela também, então isso é importante, porque o colegiado nacional, muitas vezes as pessoas nos perguntam, é só de um estado, qual é o estado que vai mandar uma representação? Não é o estado. As entidades são eleitas no colegiado nacional, pelo menos eram, né, até a publicação do decreto 9.893, nós éramos eleitos, a instituição era eleita, e a instituição eleita indicava o seu representante. Então, a ANADEP, no caso, né, da Sara, indicou a Sara, né, que é do Piauí, e um defensor público que era de Brasília. Então, nós tínhamos representação da Defensoria por meio desses dois defensores públicos. Então, a gente tinha representação do Maranhão, do Piauí, né, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo. Né? Nesse colegiado, no Paraná, não, nós tínhamos aqui de São Paulo, DF, Ceará, né? Ceará, que era a OAB também. Então, isso é importante que a população conheça, que o Estado brasileiro, né, e seus estados, né, eram representados. Né, do Acre a gente tinha representação do Centro-Oeste na gestão anterior. Então, assim, diversos estados brasileiros estão presentes. Isso é importante porque essa realidade dos estados vem através dessas representações, dessas indicações da sociedade civil. E nós temos também o próprio, né, servidor público, né, que foi até, né, Dia do Servidor Público, né, dia 28, que a gente tem que parabenizar os grandes profissionais do serviço público, que a gente tem. Né, a gente também não pode dizer, né, que a gente generalizar. Nós temos grandes profissionais, eu mesma tive a honra de atuar num colegiado nacional com profissionais fantásticos, né, do Ministério, pessoas engajadas, pessoas compromissadas com a política nacional do idoso. Então, isso eu posso realmente dar meu testemunho. E muitos, assim, com um trabalho de décadas, né, nos ministérios. Então, planejamento, educação, assistência, então... Muita experiência. Muita experiência, muita experiência. Profissionais, servidores públicos, né, de alto padrão. Então, isso eu fico feliz de dizer aqui, porque esse colegiado destituído tinha essa característica. Então, essa é um importante dado. Cruzinha, vou passar para você, então, para você fazer suas considerações finais e a gente seguir, né, dizendo que, só lembrando, que na próxima quinzena nós não teremos as lives, esse programa de lives, em virtude, né, da realização da eleição municipal, em respeito a todos, e nós voltaremos no dia 20 de novembro, né, Dia da Consciência Negra, com o Colegiado Estadual de Alagoas. Com você, Cruzinha.
Pronto, pois dizer também, me apresentar também para as pessoas, né? Como você se apresentou aí, eu acho que é uma ideia a gente fazer isso sempre, né? Então, eu sou Cruzinha, sou negra, né? E estou presidente do Conselho Estadual de Direito da Pessoa Idosa do Piauí. E aqui fazer uma homenagem, né? Falar aqui da dona Terezinha, uma conselheira nossa agora desse colegiado, que faleceu esse mês passado, né? Uma homenagem a ela, uma pessoa da pastoral, da pessoa idosa, muito competente, aquela conselheira que ia saber o que tinha para fazer no conselho, no colegiado, que organizava as coisas. Então, fazer essa homenagem a ela. Hoje aqui é nível nacional, né? E linda, muito linda ela. E agradecer, né? Acho que, como eu já tinha dito, até quando eu consegui olhar a discussão, a roda de conversa na quarta-feira, né? Eu resido num lugar que a internet é muito ruim, mas vai mudar. Eu sou muito positiva em relação às coisas, otimista. Então, eu consegui ver a live do papo. Aí eu passei uma mensagem para o colegiado, dizendo que é muito importante, porque às vezes a gente parece, quando a gente vem para nossas reuniões, aí fica aquela coisa cansativa, parece que a gente está só. Nós não estamos sozinhos, né? Tem pessoas que lutam pelos direitos humanos, da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, da criança e do adolescente, da saúde. Então, nós não estamos só no Piauí. E isso é importante, que fortalece, né? Fortalece. E agradecer o fato de vocês terem pensado em nós. Eu, com essa dificuldade que eu estou tendo, essa mudança, que é nova para mim, mudei para o interior, que era o que eu mais queria, eu sonhava, e aconteceu, mas tem todo um colegiado. Então, quando não dá certo, eu grito Anfrísio, vai lá, ou mais alguém. Então, eu sou aquela pessoa que acho que eu não sou única, né? Dentro do colegiado. Todos têm participação. E sou muito democrática, então eu acho que acredito na força da união, na força da união. Então, eu acho isso muito importante que a rede está fazendo. Acho que vai engrandecer essa luta para que o Conselho Nacional de Direito da Pessoa Idosa se torne um conselho de verdade, novamente, né? Principalmente com a participação da sociedade civil. Ninguém tem que ter medo da participação da sociedade civil, porque é daqui que a gente tira, da sociedade civil, que a gente tira a contribuição para as ações, né? Então, muito obrigada. Obrigada a você, Cruzinha. E antes da gente sair, né, terminar essa live, é importante dizer que a rede tem essa preocupação dessa valorização e também a preocupação com o registro do que nós estamos fazendo. Então, a gente, de todas as lives, a gente tira esses encaminhamentos, não é pro forma, esses encaminhamentos é para a gente procurar efetivar e garantir os direitos das pessoas idosas nas diversas regiões do país. Mas importante que você traz, Cruzinha, que é a gente não se sentir só, né, da gente trabalhar em harmonia, trabalhar em conjunto. Na verdade, nós não somos, né, únicos, né, e também esse viés que você traz de trabalhar de forma descentralizada dentro do colegiado é uma forma de valorizar, né, cada talento, cada experiência ali existente. Então, a rede tem no seu site, né, as atas, né, que os colegiados estaduais fazem, né, de cada live, e assim que o colegiado estadual envia para nós, a gente publica no site da Rede de Conselhos, né, do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Também aproveitando para dizer, né, que essas atas, elas são importantes para esse registro, para esse acompanhamento, mas principalmente para que daqui a anos as pessoas possam acompanhar e ver, nossa, quantas coisas nós já avançamos em defesa dos direitos da pessoa idosa. É esse o propósito nosso de rede de conselhos, né? Eu aqui representando a rede, é esse o propósito nosso desse trabalho de valorização
dos conselhos estaduais. Na verdade, Cruzinha, nós que agradecemos, porque nós enviamos e-mail para todos, né, os colegiados estaduais, muitos entraram em contato conosco, querendo saber, e vocês deliberaram, né, quando entraram em contato, já tinham deliberado esse apoio, e a gente fica muito feliz. Então, assim, os conselhos estaduais que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando, que ainda não participaram conosco, a gente já enviou, né, esse e-mail lá no final de julho, começo de agosto, mas a gente também reitera aqui, né, o convite, né, para que todos estejam, né, presentes. Então, nós estamos nessa 12ª live, a 13ª será com Alagoas, e assim a gente continua o nosso caminho de valorização dos colegiados estaduais, mas principalmente da restituição dos direitos das pessoas idosas em nosso país. Me sinto agraciada quando você faz essa homenagem à dona Terezinha, porque com a minha atuação no Colegiado Nacional, no CNDI, era justamente pela Pastoral da Pessoa Idosa. Eu tive a honra de ser indicada pela Coordenação Nacional para estar representando a pastoral nesse colegiado. Então, gratidão a você, Cruzinha, um grande abraço para o Anfísio, para todo o colegiado do Piauí, e se Deus quiser, em breve, a gente vai ter o colegiado, né, o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, da forma que ele foi desenhado e previsto em lei, até, é claro, a destituição por esse governo federal. Muito obrigada, Cruzinha. Vai dar certo. Amém. Carol pode nos tirar do ar. Eu brinco com a Carol que tira a gente do ar. Ah, é? Não tira a gente do céu.